Qual a relação de Matusalém e Enoque com o dilúvio? Você sabia que na Bíblia os nomes tinham muito a ver com algum fato, característica ou algo profetizado sobre a vida de quem levava aquele nome? Matusalém foi o homem mais velho da história bíblica. Esteve entre os poucos homens que viveram mais de 900 anos. Será que a longevidade é a única característica que diferenciava Matusalém das outras pessoas? Ou será que o nome de Matusalém nos reserva algum segredo que pode passar despercebido por leitores menos atentos ou desavisados? Na verdade, existe um fato secreto sobre Matusalém que demonstra a graça de Deus que foi derramada sobre a vida desse patriarca, sendo que a maioria das pessoas desconhece completamente esse fato. A história bíblica afirma que o pai de Matusalém, que se chamava Enoque, era um profeta, e Judas, o irmão de Jesus, em sua carta apostólica, registrou uma declaração profética feita pelo pai de Matusalém. Ele diz: "E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos, e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade, que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele", contra o Senhor no caso. Judas 1, 14 e 15. Esta profecia foi registrada apenas na carta de Judas e não aparece em nenhum outro lugar da Bíblia. Alguns teólogos acreditam que Judas está mencionando o texto de um livro considerado apócrifo, chamado de Livro de Enoque, que não faz parte do cânon bíblico, dos livros considerados inspirados. Porém, este texto ele nos ajuda a entender um fato significativo sobre a vida de Enoque e seu filho Matusalém, e refere-se a um acontecimento extremamente importante relatado nas Escrituras. Existe uma mensagem oculta na vida de Matusalém, relacionada não apenas ao seu nome, mas também ao seu tempo de vida. Alguns estudiosos dizem que o nome de Matusalém, no seu sentido etimológico, tem um significado interessante. Matusalém vem de Mut, que é uma raiz que significa morte, e de Shalak, significando trazer ou trazer em seguida. O significado seria: sua morte trará. Acredita-se que o nome do filho de Enoque nada mais era do que uma referência, uma lembrança ou uma advertência ligada à profecia feita por Enoque, que foi recebida do próprio Deus. A mensagem era clara: o Senhor logo viria para julgar aquele mundo corrompido e exterminar da terra todas as formas de impiedade. Portanto, Enoque, quando tinha 65 anos, teve um filho, um menino, e Deus deu a ele um nome para o menino, que deveria ser chamado de sua morte trará juízo, no caso, ou quando ele morrer, acontecerá. O filho de Enoque tinha um nome único e interessante. É importante ter em mente que seu nome acabou obtendo um significado diferente com o decorrer dos anos. Devido ao fato de ser considerado o homem mais velho da história bíblica, Matusalém acabou assumindo o significado de velhice e longevidade, homem muito velho, ancião, ou ainda aquele que maneja a lança, homem guerreiro, homem de arma, aquele que utiliza o dardo. Porém, alguns acreditam no nome gerado a partir dessas duas raízes que foram citadas acima, que indicavam uma mensagem de juízo a partir da sua morte. Nesse caso, Enoque sabia que quando seu filho morresse, o mundo que ele conhecia, ou que ele teria conhecido, chegaria ao fim. Outro fato a ser considerado é que a idade de Matusalém ela representaria a grande paciência de Deus, dando tempo para ver se aconteceria alguma mudança no caminho dos homens ímpios da terra. Ele seria também um símbolo da imensa graça e amor do eterno Deus, que aguardou com muita paciência para ver se haveria alguma mudança que permitisse a Deus alterar o destino daqueles homens. Segundo a cronologia bíblica, aos 969 anos, Matusalém faleceu, no mesmo ano em que se inicia o dilúvio. Após sua morte, começou a chover intensamente e as inundações começaram, indicando o juízo que viria sobre toda a terra.
Quando as idades dos patriarcas são comparadas, o ano do dilúvio é encontrado no mesmo ano em que Matusalém faleceu. Alguns acreditam que Matusalém pereceu no dilúvio, enquanto outros creem que, devido ao seu nome e o fato dele ter sido criado por um pai que era um homem justo, que andou com Deus, Matusalém teria morrido antes do dilúvio começar, cumprindo assim a profecia que era relacionada ao seu nome. Além de ser filho de Enoque, Matusalém era o pai de Lameque, que foi o pai de Noé. Creio que todos conhecem a história do dilúvio. É provável que Noé tenha passado parte de sua infância ouvindo as histórias de Enoque sobre o julgamento iminente e percebeu que o nome de Matusalém, seu avô, indicava que o julgamento ocorreria logo após a morte desse patriarca. Enoque foi introduzido no livro de Gênesis como uma passagem rápida e com poucos detalhes, mas embora não tenha vivido tanto quanto outros indivíduos, seu testemunho é maravilhoso e convincente. Apesar de viver uma vida humana comum, a Bíblia enfatiza que ele andava com Deus e por isso o Senhor o tomou para si. Devemos também considerar que a fé de Noé pode ter vindo através das pregações desses homens mais velhos. A pregação é a principal maneira como Deus fala conosco hoje. O apóstolo Paulo afirmou: mas como poderão invocá-lo se não crerem nele? E como crerão nele se jamais tiverem ouvido falar a seu respeito? E como ouvirão a seu respeito se ninguém lhes falar ou se ninguém lhes pregar? Romanos 10, 14. Noé também presenciou ao longo de toda a sua vida o horrível pecado do mundo e a vida ímpia dos homens do seu tempo. A Bíblia diz: Deus viu que a maldade do homem era grande na terra e que toda imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Gênesis 6:5. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é chegado perante mim, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que os destruirei juntamente com a terra. Gênesis 6:13. Deus usou a vida de Enoque, Matusalém e Lameque, seu pai, para guiar Noé no caminho da justiça. Ele também usou a própria observação de Noé, de um mundo mergulhado em pecados, para mantê-lo em alerta. E por fim o Senhor avisa Noé sobre o dilúvio que viria sobre a terra. O Senhor usa Noé para pregar a toda a sua geração, esperando algum tipo de arrependimento. Porém, ele, Noé, é completamente ignorado. Talvez pelo fato de nunca antes ter chovido, a Bíblia fala de um vapor que subia da terra. O Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Gênesis 2, 5 e 6. Ou seja, Noé estava falando de algo, um processo que seria introduzido por Deus e passaria a fazer parte do ecossistema da terra a partir daquele dia. Ou seja, Noé estava falando de algo totalmente novo. Ao ver que os últimos homens justos estavam sendo tirados da terra, Noé se dá conta de que o tempo do fim havia chegado. Finalmente chegou um dia em que as nuvens escuras começaram a se formar e Deus disse a Noé: entre na arca, você e toda a sua casa, porque vi que você é justo diante de mim nesta geração. Gênesis 7:1. Noé e seus 3 filhos passaram um longo tempo construindo a arca. É difícil dizer quanto tempo levou a construção. Acho difícil precisar o tempo de alguns fatos na história do dilúvio. Porém, alguns acreditam que ele pregou por cerca de 100 anos, o que não significa que a construção tenha levado o mesmo tempo. Poderia ter levado de 2 a 3 anos, enquanto outros acreditam que pode ter levado de 20 a 50 anos. A verdade é que eles passaram todo esse tempo construindo uma enorme embarcação feita de acordo com as especificações dadas pelo próprio Deus. Assim Noé e sua família e as criaturas entraram na arca, e a porta foi fechada atrás deles. A chuva começou a cair suavemente no começo, mas depois com intensidade crescente até se tornar um dilúvio torrencial por 40 dias e 40 noites. Os céus se abriram e a água cobriu a terra, elevando a arca sobre suas ondas. O mundo lá fora estava lançado à sua própria sorte, mas dentro da arca a vida persistia, flutuando em um mar sem limites. Ela era mantida segura por uma promessa.
uma aliança entre Deus e o homem, nos levando a crer que mesmo nos tempos mais sombrios, a esperança, a bondade e o amor, eles podem sobreviver. Assim, Noé e sua família guardaram a diminuição das águas, sempre fiéis à aliança que Deus havia feito com eles. Uma promessa de um novo começo para a humanidade e todas as criaturas vivas na Terra. Qual é o paralelo que podemos traçar entre o que aconteceu com o mundo antigo e a situação do mundo atual? Entender o que aconteceu na vida antes do dilúvio é crucial por várias razões. Primeiro, tudo o que aconteceu antes prepara o cenário para a dramática história do dilúvio e abre caminho para a salvação de Noé e sua família com os animais que entraram na arca. Uma narrativa que serve como uma metáfora eterna para a salvação e um recomeço da raça humana, que também foram propostas feitas por Jesus ao mundo atual. As condições que antecederam o dilúvio nos fornecem lições morais e éticas que têm sido contempladas e discutidas há milhares de anos. Em segundo lugar, a vida antes do dilúvio nos ajuda a apreciar o tema bíblico da transformação, de como Deus faz para mudar as coisas. O mundo antes era notavelmente diferente, seja em termos de comportamento humano, interações divinas ou ambiente natural. Ao estudar esse período, podemos entender melhor o alcance e a importância da mudança que ocorreu após as águas recuarem. Por fim, saber sobre a vida antes do dilúvio aprofunda nossa compreensão da condição humana. Também nos oferece uma visão das lutas, escolhas e até das realidades espirituais que moldaram a humanidade desde o início dos tempos. Mesmo que a vida há muito tempo antes do dilúvio fosse muito diferente do modo como vivemos agora, as pessoas naquela época faziam as mesmas grandes perguntas que fazemos hoje. Eles se perguntavam sobre o que torna algo certo ou errado, por que estavam aqui, como deveriam se conectar com Deus. Em termos simples, pense na vida antes do dilúvio como o primeiro ato de uma grande peça de teatro. Ela introduz os personagens e prepara o palco para o que está por vir. Ao compreender essa introdução, podemos entender melhor toda a história, encontrar sabedoria para os dias de hoje e antecipar os atos que ainda vão acontecer. No capítulo 3 do livro de Gênesis, nos deparamos com uma história frequentemente chamada de a queda. Ela descreve os eventos que levaram ao primeiro pecado cometido por Adão e Eva, os primeiros seres humanos, nossos primeiros pais, e um dos principais participantes nessa história é a serpente, que através da sua astúcia engana Adão e Eva e faz com que por sua desobediência toda a raça humana seja amaldiçoada. O ato de desobediência muda tudo. A desobediência introduz o pecado e a morte no mundo, afetando não apenas Adão e Eva, mas todos os seus descendentes, ou seja, toda a humanidade. A história da queda em Gênesis 3 é uma narrativa rica em temas de tentação, liberdade de escolha e as consequências da desobediência. Serve como um lembrete sério do impacto de nossas escolhas e das limitações do julgamento humano, quando manipulado por influências externas, principalmente influências do mundo espiritual. Quando pensamos no mundo antes do grande dilúvio descrito na Bíblia, podemos ver que é muito semelhante ao nosso próprio mundo de muitas maneiras. A história não é apenas algo que aconteceu há muito tempo. É um aviso sobre o que pode dar errado quando as pessoas deixam de ser boas e desistem de fazer a coisa certa. Assim como Noé era um homem bom e justo, mesmo quando todos ao seu redor estavam corrompidos diante de Deus, nós também vivemos em um mundo onde às vezes é difícil saber o que é certo e o que é errado e se manter puro diante do Criador. Mas assim como Noé ouviu a voz de Deus e fez a coisa certa, também devemos nos esforçar para nos tornarmos pessoas melhores a cada dia. A história de Noé nos mostra que mesmo quando as coisas estão muito ruins, ainda podemos escolher confiar em Deus e criar um espaço seguro para nós e nossos entes queridos. A aliança de Deus com Noé, simbolizada pelo arco-íris, nos assegura que a esperança e a graça permanecem mesmo após os momentos mais tempestuosos de provação.
Eu pus o meu arco nas nuvens, e ele será por sinal da aliança entre mim e a terra. Gênesis 9:13. Essa promessa de Deus não é apenas para Noé, é para todos os seres humanos. A promessa de que o Senhor não nos destruirá e permitirá que cada um cumpra o seu tempo de vida de acordo com as circunstâncias que a vida oferece. Isso significa que sempre poderemos começar de novo e fazer as coisas da forma certa. Entender a vida antes do dilúvio é como olhar em um espelho que reflete tanto as deficiências quanto o potencial da humanidade. O Senhor nos oferece uma escolha: repetir a história ou aprender com ela. À medida que passamos por tempos difíceis e confusos, devemos tentar ser como Noé, permanecendo firmes no que acreditamos e trabalhando para um futuro melhor que nos foi oferecido através da cruz de Cristo. E de acordo com as palavras do apóstolo Paulo, tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há algo de excelente ou louvável, pensem nessas coisas. Filipenses 4:8. O conto do mundo antes do dilúvio serve como um lembrete não apenas de quão baixo podemos cair, mas de quão alto podemos nos elevar. Podemos ver semelhanças na história de Enoque com a história do Apocalipse que ainda está por vir. Em um mundo hostil, somos chamados a ser justos e andar com fé no Deus que nos amou a ponto de enviar seu Filho para morrer por nós. Agora, irmãos, não queremos que ignorem o que acontecerá aos que já morreram, para que não se entristeçam como aqueles que não têm esperança. Porque cremos que Jesus morreu e foi ressuscitado. Também cremos que Deus trará de volta a vida com Jesus todos os que morreram. Dizemos a vocês pela presença do Senhor: nós, os que ainda estivermos vivos quando o Senhor voltar, não iremos ao encontro dele antes daqueles que já morreram. Pois o Senhor mesmo descerá do céu com um brado de comando, com a voz do arcanjo e com a trombeta de Deus. Primeiro os mortos em Cristo ressuscitarão, depois com eles nós, os que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. Então estaremos com o Senhor para sempre. Portanto, animem uns aos outros com essas palavras. 1 Tessalonicenses 4:13-18. O fantástico é que uma história tão antiga, que fala dos patriarcas Enoque, Matusalém e Noé, ainda é utilizada pelo Espírito de Deus e serve como um aviso para todos nós nos dias de hoje. À medida que as águas do dilúvio da vida aumentam ao nosso redor, que possamos encontrar nossa arca em Jesus e nos permitir ser guiados pelos ventos do Espírito Santo de Deus. Que nossos corações permaneçam firmes e nosso espírito forte, mantendo a crença de que após cada tempestade existe a promessa de um arco-íris, uma aliança do eterno amor do Pai e a fidelidade interminável de alguém, de um Deus que abandonou o céu para morrer por nossos pecados. Sabemos que naquele mundo antigo após o dilúvio, o mal continuou. Porém, hoje temos de Deus a promessa de que todo mal terá fim e Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: Estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: Escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: Está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isto, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Apocalipse 21, 4 e 7. Então é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado e que o eterno Deus esteja guiando, conduzindo o caminho de todos vocês em direção à vida eterna. Se você gostou, deixa aí o seu like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos para que a gente esteja fazendo mais vídeos como esse. E se o Senhor permitir, até um próximo vídeo.